Presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor Renan Calheiros, primeiro vice-presidente do Senado Federal, senhor Jorge Viana, governador do estado de Santa Catarina, senhor Raimundo Colombo, senhora Ivete Silveira, companheira de toda a vida do senador Luiz Henrique, prefeito do município de Joinville, senhor Udo Doller, senador Jorge Bornhausen. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, infeliz do país que precisa de heróis. Essa célebre frase de Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, nos vem sempre à memória quando vemos que falsos salvadores da pátria atribuem a si mesmo este ou aquele feito transformador. Sabemos que não é de líderes isolados que precisamos, mas daqueles que são agregadores. Mas a verdade é que, muitas vezes, nos dá vontade de refazer essa frase. De tão notáveis que são algumas personalidades, aquelas que fogem do individualismo, e talvez dizer de outro modo, feliz da nação que pode ter seus líderes humanistas. E a verdade é esta, o Brasil precisa de modelos, de exemplos, de símbolos a quem jovens possam seguir. Então posso dizer sem medo, feliz do Brasil por ter tido o privilégio de ver nascer em seu território Luiz Henrique da Silveira. Feliz da nossa nação que pôde desfrutar por 75 anos de sua presença entre nós. Feliz de Santa Catarina que teve o privilégio de ser seu berço natal e político. Feliz o Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, que o teve aqui desde 1975 entre seus quadros. Auspiciosa foi a presença desse político catarinense, por quem mantive sempre admiração, mesmo longe em Mato Grosso, desde a minha juventude, de sua atuação durante a Constituinte, que mesmo lá de Santa Catarina, ele sempre preocupado em aqui estar, acompanhando os rumos da futura Carta Magna desse país. Tivemos o testemunho do quanto pôde significar para um projeto de país a presença de um líder firme, altivo, consciente do seu papel. Muitos de nós, jovens militantes de então, nos mirávamos em sua liderança, juntamente com a do saudoso Ulisses Guimarães e de outras figuras emblemáticas de nossa República. Estamos hoje, senhor presidente, vivendo uma crise de representação, uma crise provocada pelo descrédito dos modos tradicionais de se operar a política. Por isso, mais do que nunca, faz-se necessário que celebremos pessoas como Luiz Henrique. E aqui quero deixar os meus parabéns ao senador Dario Berger e os outros que subscreveram esse requerimento. Faz-se necessário, como já disse, que celebremos pessoa como Luiz Henrique, que veio à política fazer o bem. O amor pelo mundo pode levar uma pessoa a se dedicar com amor à política. Esse pensamento humanista, trazido até nós, seja por Santo Agostinho, seja por Hannah Arendt, é o verdadeiro diferencial para toda e qualquer pessoa que venha para o espaço público. E como Luiz Henrique demonstrou esse amor, primeiro de tudo, dedicando-se com afinco a fazer uma política num tempo em que era praticamente proibido até mesmo pensar. Destemido, o jovem Luiz Henrique começou sua militância já como presidente do diretório do MDB em Joinville. E aqui eu faço esse pequeno parênteses, porque não quero refazer o currículo, que todo mundo bem acompanha, mas fiz esse pequeno parênteses para frisar quantas vezes ele subia nessa tribuna, sempre falava com muito carinho do PMDB, que ele chamava de MDB. Com muito carinho ele relembrava isso. Então o que temos e sempre teremos em Luiz Henrique não é o mito de um herói. Foi e segue sendo um exemplo de que não é de líderes isolados em castelo de poder que precisamos. Do que necessitamos é justamente de líderes humanistas que, ao invés de se imporem pelo poder,
colocam o poder a serviço dos mais humildes, dos alijados da política, dos excluídos dos recursos. Suas últimas batalhas nessa casa demonstraram que sua trajetória de líder em nada mudou. Buscava nos últimos tempos a redistribuição de recursos para estados e municípios. Lutava o bom combate, pois sabia que é no município brasileiro que reside as maiores dificuldades. É no seu local de moradia que o cidadão vai buscar socorro para suas enfermidades. Clama pelo saber que vem das academias, anseia pela diversão e pela cultura que tem direito. E de que adianta isso se a nossa união paquidérmica concentra a maior parte da arrecadação? De que adianta dispormos de uma arrecadação tão grande se o prefeito municipal precisa vir a Brasília quase sempre numa posição de pedinte para fazer frente às despesas cada vez maiores? Era contra essa desarmonia que lutava nosso amigo Luiz Henrique. Estou certo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que estão aqui, de que não precisamos de herói, mas também não tenho dúvida que nos fará falta esse líder humanista que foi Luiz Henrique. Há poucos dias eu ouvi alguém dizendo, mais ou menos há 30 dias, quando aconteceu esse infortúnio, dizendo por que os bons se vão, não é verdade? Na verdade, todos se vão, mas é que pessoas como o senador Luiz Henrique deixam um vazio tão grande, um espaço tão grande, que nos faz essa sensação de que só os bons se vão. Eu, ao encerrar, quero deixar aqui um pequeno testemunho. Cheguei há poucos meses aqui nessa casa. E ele já há tantos anos aqui. Se fosse para olhar de uma maneira... ele não precisava nem me dar moral, vamos colocar assim. Mas desde o primeiro dia que cheguei aqui, me pegou pela mão como se fosse aquele aluno mais velho de quando o aluno novo chega num colégio que não sabe nem onde colocar as mãos. Me amparou aqui. Sobre o primeiro discurso que eu ia fazer aqui nessa casa, me falou sobre o primeiro que ele fez, de como tinha dado um frio na barriga, de como a forma de subir na tribuna o assustava na primeira vez. Me tratou com um carinho imenso. E certa vez, quando falava aqui sobre reeleição, ele veio me contar como de uma certa feita que foi disputar a eleição, ele se afastou do cargo para não disputar em desigualdade de armas com seu oponente, porque ele discordava do princípio da reeleição desde o primeiro momento. Então, essa memória carinhosa de pessoas simples, que tratava a todos de forma muito carinhosa. Eu não tenho dúvida de que essa casa aqui já passaram muitos, vamos dizer assim, muitos monstros sagrados. Rui Barbosa e tantos outros, Paz de Andrade, como foi falado aqui. E aqui, com certeza, fica na memória da casa, do Senado Federal Brasileiro, a figura de um grande homem brasileiro, de um grande brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.